Olá, eu sou a professora Jaciara Sippert, diretora do Centro de Ciências Humanas e Sociais aqui da Universidade de Cruz Alta. A partir de hoje, eu conto com a sua companhia aqui no programa Mosaico. E para a reestreia do programa, nós vamos falar de um conteúdo que no ano de 2020 esteve muito em voga: a importância e o uso das redes sociais nas relações de consumo em tempos de pandemia. E para conversar comigo sobre este assunto, eu convidei a professora Margarete Ludwig. Bem-vinda, Margarete! As mídias sociais tiveram e ainda têm um importante papel nesses tempos de pandemia. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o Brasil teve um aumento de 61% no que se refere a compras online no ano de 2020. É um dado importante, mas será que ele reflete o uso das mídias digitais? Com certeza, né? Nós vivenciamos no ano de 2020 uma explosão digital, dada pelo fato, sim, da pandemia. A gente já estava num ritmo acelerado de adaptação, enquanto os empreendedores já haviam descoberto, né, essa oportunidade de negócios que são os espaços, então, virtuais, as plataformas, sejam elas, né, o e-commerce através de um site, do Instagram, do Facebook, do próprio TikTok agora, que é uma grande novidade, que explodiu também com essa questão de pandemia. Com certeza a gente pode dizer que realmente esse dado é um dado que a gente acompanhou e ele é expressivo e que a gente entende que ele pode ser real, sim, pelo tamanho uso, né, dessas mídias digitais. Se formos olhar para os nossos negócios aqui em Cruz Alta e região, a gente vê que muitos, ou a grande maioria, teve que ter uma presença digital para sobreviver, né? E aí nós vamos falar desde o restaurante até a concessionária de carros, que acabou tendo que fazer lives para vender os seus carros. Por quê? Porque o público não tinha mais a condição de ir lá na loja, comprar, ter esse contato físico, esse contato pessoal. Então, as mídias digitais, elas tiveram um papel muito importante e, com certeza, essa revolução, ela continua, ela permanece, porque o empreendedor descobriu, né, essa nova oportunidade. Mas aí tem uma questão muito importante que eu gostaria de ressaltar, que a gente só vem confirmar na mídia digital aquilo que a gente oferece no físico, né? Então, que há possibilidade, sim, de unir os dois universos ou trabalhar somente no digital, é claro. Mas como os nossos negócios aqui na nossa região, a grande maioria eram físicos, então qual é a tendência para 2021? É que eles permaneçam com as suas lojas, né, reforçando essa venda no digital. E nós que trabalhamos com esta área de comunicação, a gente pôde perceber isso, o quanto foi intenso, porque tudo passou pela lógica digital. Nada mais podia no momento ser feito pelo físico, né? Então realmente é algo que veio para ficar, que a gente tem que aprender a explorar e tem que aprender a usar como uma estratégia realmente dentro do nosso negócio. Com esse aumento do uso das mídias digitais, o que mudou no relacionamento marcas versus consumidor durante esse período? Nós temos uma mudança bem significativa porque o empreendedor ele não tem mais esse contato direto fisicamente, né, com o seu cliente. Porém, ele pode e tem várias oportunidades através dos mecanismos digitais de humanizar o seu produto, o seu serviço, a própria oportunidade que a mídia dá do consumidor interagir, dele dizer se gostou ou não gostou. Então, de certo modo, ele não tem uma presença física, mas ele pode estabelecer um laço muito maior digital, um laço muito mais perene. E outro diferencial é que as mídias digitais, elas oportunizam quebrar essas barreiras geográficas. Por exemplo, eu estou aqui em Cruz Alta e vendo roupas, né? Nada me impede que eu possa vender para todo o Brasil. Eu não preciso mais vender só para Cruz Alta e região. Então, a gente tem um universo de possibilidades que o digital nos oferece que antes a gente não tinha no mundo físico e que, de certo modo, acabam
mudando essa relação consumidor e marca. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem feita pela produção do programa que mostra o case de uma empresária aqui de Cruz Alta e também egressa do curso de administração aqui da universidade. Ampliar as vendas e fidelizar clientes, colocar em prática novas estratégias e, por que não, vender para outros estados. Tudo isso são metas que muitos empresários correm atrás. Foi o que essas duas empresárias de Cruz Alta, que atuam no ramo da moda há 13 anos, fizeram. Com a vinda da pandemia, elas começaram a explorar mais as redes sociais e, para dar conta na produção de conteúdos, elas optaram em trabalhar com a loja online e o Instagram, onde já tinham uma boa visibilidade. O Instagram a gente já vem trabalhando há um tempo e com a pandemia, com todo o fechamento do comércio, foi um canal que a gente conseguiu nos comunicar com o público. Então, de ter uma maneira de nós continuar o nosso trabalho, mesmo com portas fechadas, com todo mundo mais em casa, mas com o fechamento do comércio a gente intensificou mesmo. Temos também nossa loja online e com o fechamento das lojas, então nós já tínhamos esse canal, a gente aproveitou através do Instagram também, a gente conseguiu melhorar a nossa venda na loja online. Para incrementar as vendas, elas intensificaram as postagens de conteúdos e começaram a fazer lives com dicas de looks e com promoções de roupas e sapatos. A estratégia adotada deu certo e garantiu um aumento nas vendas. E a live veio para agregar. Quando a gente começou a fazer as lives, a gente viu que o retorno do público parecia que estava ali do nosso lado conversando, como se a gente estivesse pessoalmente. Então, para nós, assim, foi um trabalho que a gente viu, foi um trabalho também de formiguinha, me lembro que os primeiros lives eram bem pouca audiência, aí foi aumentando e através dessa audiência a gente teve uma comunicação melhor com o público. Eu acho que a pessoa viu que estava do outro lado da telinha, que a gente era mais real também, porque o Instagram também tem isso, né? Às vezes tu tem o Instagram, tem a ferramenta, mas parece às vezes que não é real. E através da live se tornou mais real, mais comunicativo, ficou uma coisa mais leve também. Então, para nós foi um passo bem bom as lives e também com as promoções ele alavancou a venda também. Outra estratégia adotada pela loja foi a criação de um canal no YouTube para trabalhar com conteúdos diversificados. Transformar em vários looks para vários ambientes. Então essa é uma saia e uma blusa de um tecido mais fluido e a gente vai só trocar calçado e peças, sobreposições para transitar por vários ambientes. Então, para ter todo esse sucesso nas redes sociais, as empresárias fizeram uso de uma ferramenta fundamental, o planejamento. A gente trabalhou bastante nisso. A gente faz na verdade semanalmente esse planejamento, a gente não faz na hora. A gente vai pensando no conteúdo para as 3 contas, né, que é a minha conta como consultora de imagem, a conta da Rô como influenciadora e tem a conta da Moda Éfrata, né, que seria a venda em si. Então a gente pensa nesse conteúdo e vai diluindo, né, nesses 3 Instagrams, que é o principal canal de venda, e a gente ainda tem o conteúdo do YouTube que a gente pensa também, vai gravando, né, e vai largando ao longo do mês. O resultado desse trabalho, desenvolvido pelas proprietárias da loja, é a conquista de novos clientes. O uso das redes sociais deu mais visibilidade e, como consequência, elas conquistaram novos mercados. E com as lives, aumentou muito o nosso público Brasil, na verdade, porque a gente vende para Manaus, tem clientes maravilhosos que parece que são minhas amigas há um tempo, já que a gente se conversa como se fosse amiga de tomar mate. Temos Porto Alegre também tem, que é Rio Grande do Sul, sim. Paraná também, então ampliou muito a nossa clientela. Então, nós vimos aí um exemplo bem interessante dessa empresária de Cruz Alta que mostra o posicionamento da marca e a interação com o consumidor. Margarete, esse uso das mídias digitais, então, veio para ficar. E aí eu também te pergunto, se esse formato de se trabalhar, ele deverá ser mais frequente na vida das empresas e dos consumidores?
Com certeza, ele veio para ficar, primeiramente porque ele é mais prático, né? Hoje nós temos uma problemática na nossa vida que é tempo, né? Então, dificilmente eu consigo me organizar para ir na loja física uma vez por semana. Na loja online eu posso estar o tempo inteiro vendo as novidades, enfim. E a gente tem acompanhado os empreendedores com uma expertise muito grande nesse sentido, né? Além de utilizarem o canal, eles estão descobrindo quais são os principais canais que seu público está, como é o caso desse case que a gente acabou de assistir, né? Que tem como referência o Instagram. Elas descobriram que é no Instagram que as mulheres clientes delas estão, e por ali elas estão focando mais. Isso é uma questão importante. Hoje a gente tem 10, 15, 20 canais que a gente poderia usar, mas muitas vezes a gente não tem perna na nossa equipe para poder alimentar esses canais. Então, descubra aonde está o seu público, né? Qual é o seu canal principal dentro do seu negócio. E além disso, não ofereça apenas produtos, ofereça muito mais do que os seus produtos e serviços. Ofereça informação, que é o marketing de conteúdo que a gente chama, né? Que é a primeira atração, a primeira relação que você vai estabelecer com aquele público. Então, no caso dessa loja, elas ofereceram looks o tempo inteiro, né? Montando looks, o que era mais confortável, o que era mais casual, enfim. Isso é muito importante, oferecer, então, algo para depois vender, para depois conquistar. E com certeza, essa questão do online, ela veio para ficar, ela não é uma tendência, ela já é uma realidade, né? E não desmerecendo, é claro, a loja física. Nós temos pessoas e tem ocasiões que a gente também prefere ir na loja física. Mas para o dia a dia, para o que é mais corriqueiro, a gente prefere resolver muitas vezes pelo digital. Então é bem importante esse sistema online que a gente chama, que é tanto físico quanto digital, caminharem juntos. Esse case que foi tratado na reportagem, ele é um caso de sucesso em que as empreendedoras, né, utilizaram essa mídia para alavancar as suas vendas. Mas também podem ocorrer situações, né, em que essa pandemia, esse isolamento social tenha se tornado um fator assim, prejudicial para a venda das empresas. E aí eu até ilustro com um caso que aconteceu comigo. Eu, por tendência, gosto mais de participar, né, da compra física. Gosto de ir na loja, gosto de experimentar, visualizar os produtos, enfim. E uma situação assim que me chamou a atenção e que também me fez um pouco pensar a respeito disso foi, eu gostava muito de uma determinada marca de um produto de cabelo que eu encontrava numa determinada loja. E aí, durante esse período de pandemia, eu fui até a loja e a própria vendedora, ela me disse, olha, em função dos problemas de logística, né, do que a gente está enfrentando, a gente não está tendo mais esse produto, né, aqui na loja, mas você encontra na internet, talvez tu consiga encontrar. Aí eu pensei, nossa, porque eu não pensei nisso antes, né? Eu poderia ter evitado até de vir aqui na loja, enfim. E fui para casa e fiz a minha compra, encontrei o produto com um preço mais acessível, né? Sem precisar sair de casa, em poucos dias o produto chegou na minha casa. E o risco que eu vejo nisso daí? Provavelmente eu não retorne mais nessa loja física, né, por conta daqueles produtos. E o problema é que quando eu ia, eu acabava vendo outras coisas, comprando outros produtos, né, que eu estava vendo por ali. Então, quem não tem, o consumidor que não tem muito essa tradição de ficar nas redes sociais procurando, né, também é difícil da parte da venda digital ela conquistar. Então, eu acho que tem os dois vieses, né? Tem uma oportunidade, mas também tem um risco para a loja física. Com certeza, concordo plenamente contigo, essa questão também representa uma ameaça, né? Então, por isso que quando você tem um negócio e você está disposto a disputar um mercado, você tem que estar preparado, né? É isso que eu digo, tanto para o físico quanto para o digital. Ter essa expertise de como converter situações como essa,
né? Que realmente daqui a pouco você não vai mais utilizar, não vai mais comprar dessa loja e vai criar o hábito de comprar pela internet. E tem um outro fator importante que a gente precisa considerar, que o funil de vendas na internet ele é muito mais longo do que o funil de vendas pessoal. Porque quando o cliente chega na tua loja é porque ele já tem um interesse, já tem um vínculo, já tem uma relação, ou escutou em algum veículo de comunicação, ou viu na vitrine, enfim. E no digital não, ele está pipocando ali, né, com uma avalanche de informações. Então é muito mais difícil isso que você se refere para as pessoas que não têm muito hábito de estar nas redes, de estar navegando. Talvez seja muito mais difícil realmente criar esse hábito da compra na internet, por uma série de fatores. Primeiro, porque você gosta de ser atendido por uma pessoa, né? Você gosta de olhar, experimentar, e você tem uma confiança maior ainda quando você vai numa loja física, né? Apesar de que essa pandemia demonstrou muita segurança em relação às compras, mas a gente sabe que há riscos ainda também em relação a isso, né? Então, o empreendedor ele tem que ficar muito ligado nisso, de que forma ele pode fazer do limão uma limonada. Bem, seguindo esse aspecto que tu comentou, então, eu gostaria justamente que você nos desse algumas dicas para esse empreendedor que quer investir mais nas redes sociais, como que ele pode planejar e programar os seus conteúdos? Eu acho que a primeira questão, né? Mídias digitais, redes sociais são canais. Então, se eles são canais, eu tenho que ter uma programação de conteúdos, né? Se eu preciso ter uma programação de conteúdos, eu preciso de profissionais para fazer isso. Mas eu não tenho condições de contratar uma pessoa para cuidar do meu marketing digital. Então, a minha dica é estude, tá? Tem muito conteúdo na internet sobre marketing digital. Eu acho que é uma das temáticas mais discutidas nos últimos tempos, mas é preciso estudar, entenda qual é o seu propósito, qual é o propósito do teu negócio, né? Por que você existe? Como é que você vai chegar até seu público? Quem é o seu público, né? Meu público são mais homens, mais mulheres, sua faixa etária, o que eles gostam, tenta entender essa jornada que o público faz para comprar, por que ele escolhe o produto A e não o B. Então, todo esse exercício é necessário fazer para depois eu começar a produzir o meu conteúdo, pensar, na segunda-feira eu vou postar isso, na quarta aquilo, enfim. Então, é necessário um estudo, é necessário um conhecimento. Por isso, a minha primeira dica é contrate um profissional. Se não for possível, estude, observe o que o mercado está fazendo, observe o que os concorrentes estão fazendo, né? Para você também poder entender como você pode oferecer algo diferenciado. E uma dica muito especial, que eu vou voltar de novo na questão do marketing de conteúdo, é ofereça algo de qualidade, ofereça informação de qualidade ao seu consumidor. Não queira somente vender, né? Ofereça algo para que ele descubra que o teu produto é a melhor solução que ele pode encontrar. Muito bem, e como que as mídias sociais, então, elas podem ajudar na comunicação das empresas para que essa comunicação seja mais eficiente? Como a gente já comentou no início, né, é muito difícil você olhar para frente e não ver uma empresa no universo digital. Eu arrisco em dizer que se ela não estiver no ambiente digital, praticamente ela não existe para uma boa parte dos consumidores, né? Então, precisa ter essa presença digital. A partir do momento em que eu me proponho, enquanto empresa, ter um canal, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou em qualquer plataforma, eu tenho que estar comprometido com o meu consumidor de oferecer conteúdo para ele. E uma coisa que eu observo bastante é que as empresas, muitas vezes, elas criam as suas páginas, enfim, criam os seus canais dentro das plataformas e
esquecem de abastecer, e é aquilo que eu falava, tem que ter uma frequência, tem que ter uma grade de programação, tem que ter conteúdo. É assim que você vai fortalecer o seu vínculo com o consumidor. Caso contrário, se você só criar ali o canal com a marca da empresa e deixar estagnado, vai ser um tiro no pé, vai ser um ponto negativo para você, né? Porque a pessoa que está ali pesquisando, ela vai, nossa, mas essa empresa fazem 2 meses que não alimenta o site, que não posta nada de novo no Facebook, será que ela faliu? O que aconteceu com ela? Então a gente precisa ter esse comprometimento e olhar para as plataformas como se elas fossem mídias realmente, como a gente está dizendo, elas são mídias. Se elas são mídias, elas têm que ter uma grade de programação, elas têm que ter conteúdo, elas têm que oferecer algo atrativo de informação para os seus consumidores. Margarete, eu quero agradecer a tua participação aqui na reestreia do programa Mosaico. O programa de hoje fica por aqui e daqui uns dias nós temos um novo encontro marcado aqui no Unicruz Play.